Olá, sou Lilian Sartori, advogada e gerente do Departamento Tributário da Lopes e Castelo, e hoje nós estamos aqui no podcast Leis e Negócios para tratar de um assunto super importante, que é o parcelamento tributário, tanto na esfera federal como estadual, e as possibilidades de transações, que é algo que causa muitas dúvidas para os contribuintes, e a ideia hoje aqui é poder esclarecer e trazer para vocês informações importantes. E junto comigo, tem duas amigas que dividem a rotina do escritório, a doutora Mirella e a doutora Thaís. É um prazer recebê-las. De início, eu gostaria de agradecer a doutora Lilian, a doutora Mirella também, de poder participar desse podcast para poder falar desse tema de parcelamento de débitos tributários, que é um tema que possibilita os contribuintes a regularizar a sua situação tributária. É um tema muito importante, então eu já gostaria de agradecer esse convite e a oportunidade. Também gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de poder participar desse podcast maravilhoso. É uma honra imensa e acredito que esse assunto vai contribuir muito para os contribuintes, para os empresários, porque a gente ainda não vê muitos conteúdos, né, falando sobre parcelamentos e transações. Parece que é uma coisa muito comum, mas realmente tem alguns aspectos que valem a pena serem tratados, né? Exatamente. Até porque eu recebo vários questionamentos. Transação é a mesma coisa que parcelamento? Não é a mesma coisa. A gente sabe que são institutos diferentes, apesar dele ter a mesma finalidade. Ambos suspendem a exigibilidade do tributo e é uma possibilidade que os empresários, os contribuintes têm de regularizarem seus débitos. Então, eu acho que esse tema, ele é relevante. Apesar de parecer simples, ele traz muitas peculiaridades. Principalmente nesse momento pós-pandemia, que os empresários ainda carregam, né, os efeitos de tudo que ocasionou o período de paralisação, diminuição de faturamento. Então, pode ser uma das possibilidades que eles têm de utilização para poder se reerguer. E a ideia aqui é a gente trazer mesmo os aspectos principais, tratar um pouco dos parcelamentos federais, transações federais e estaduais. Municipais também, mas como ela tem um cunho um pouco mais reduzido, eu acho que dá para deixar para uma próxima oportunidade. A gente sabe também que existe um certo preconceito em relação aos parcelamentos, em relação àquelas empresas que se mantêm na regularidade. E é muito bacana quando a empresa ela consegue saldar os seus débitos, pagar os seus tributos em dia. E a ideia é justamente essa, que a empresa consiga trabalhar e pagar seus débitos. Mas quando isso não ocorre? E eu não estou nem dizendo daquele devedor contumaz. Eu digo mais daquele empresário que luta, que trabalha, que investe no Brasil, investe no seu trabalho, na sua atividade. Em decorrência de alguns problemas, ele acaba passando por situações, acaba gerando desconforto e ele acaba ficando com débito. E a intenção dele é resolver essa situação, porque senão ele vai ficar à mercê ali de uma execução fiscal, uma constrição de bens, uma penhora online, que pode ser muito mais prejudicial. Então, acho que a gente poderia começar falando um pouquinho do refis. O famoso refis que todos os empresários estão constantemente perguntando para a gente. E o refis, ele vem ou não vem? Sim. Doutora Thaís, o que você pode trazer para a gente para falar um pouquinho do refis? O que foi o refis ao longo da história e por que ele é tão esperado pelos contribuintes? Sim, exatamente. Até pegando um gancho, doutora Lilian, do que a senhora já começou a tratar, o parcelamento tributário, na realidade, ele é utilizado muitas vezes como um mecanismo do contribuinte para ele obter a exigibilidade, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dele. E assim ele poder ter a certidão positiva com efeito de negativa. Aqueles contribuintes que já estão numa fase de execução fiscal, aquele que adere a um parcelamento, ele pode ter paralisado os bloqueios que acontecem reiteradamente nessas execuções fiscais. Então, é um mecanismo muito utilizado, inclusive nesses momentos precários dos contribuintes, né? É importante até aqui mencionar que os parcelamentos, para que ele aconteça, é necessário que tenha uma legislação específica. Essa legislação específica, ela precisa trazer alguns itens, como, por exemplo, a forma como vai acontecer esse parcelamento.
parcelamento, o alcance desse parcelamento, que significa quais contribuintes vão poder aderir, quais tributos vão poder entrar nesse parcelamento, ou a quantidade de parcelas que vai ser disponibilizado e também trazer as condições. Então, é importante falar disso. E por que esse parcelamento ele é tão importante, seja para o poder público, seja para o contribuinte? Por uma série de questões. Né? É uma medida, o parcelamento na realidade ele é uma medida corriqueira fiscal. Claro que o poder público ele tem ali quando ele propõe um parcelamento, ele tem o fim dele arrecadatório. Mas também, por outro lado, é uma oportunidade que ele está dando de reerguer essas empresas que estão nessas situações delicadas, né? Diante das crises, enfim. Então, é bom para os dois lados, né, o parcelamento. Então, enxergando essa necessidade, o que o poder público fez? Os parcelamentos especiais, eles já começaram lá atrás, a começar pelo Refis, que foi o que a doutora acabou de comentar. O Refis, então, ele começou em meados de 99 e 2000. Foi o primeiro e maior parcelamento tributário em âmbito federal que os contribuintes puderam ter. Ele abrangia as pessoas jurídicas, esse Refis, e uma gama grande de tributos ali, tanto tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, quanto os administrados pela PGFN e INSS. Ele abrangia tributos inscritos ou não, em dívida ativa, constituídos ou não, com a suspensão da exigibilidade ou não, e ele também permitia um parcelamento em até 70 vezes. Era esse o parcelamento que o pagamento era sobre o faturamento? Exatamente, que é a forma como se decidia as parcelas, né? Eles faziam uma análise sobre a receita bruta, o faturamento, na realidade, dessas empresas, e ali se determinava a forma de parcelamento. E tinha também uma redução de até 40% da multa de ofício, tá? Então, esse parcelamento ele foi o primeiro e mais importante. De fato, muitos contribuintes estão ansiosos para que haja uma reabertura. Recebo perguntas, até questionamentos nesse sentido, mas o governo ele não parou por aí. Teve o Refis, que foi muito importante. Nos anos seguintes também foram reabertos outros parcelamentos. Teve o PAES também, que foi um parcelamento, o segundo maior parcelamento, que dava a possibilidade, aí ele já estendeu muito a quantidade de parcelas, era em até 180 vezes, ótimo para os contribuintes. E já não era mais sobre o faturamento, né? Porque naquela oportunidade ocorreu um certo desvirtuamento de algumas empresas que acabavam reduzindo o seu faturamento e a dívida tornava-se impagável. E aí passou a ser sobre uma parcela mais fixa, né? Exatamente. E continuaram os parcelamentos. Teve o Refis da crise, que foi em 2009. Isso. Muito importante também. Ele foi um parcelamento que ele foi reaberto por diversas vezes. Esse parcelamento, na época, eu me recordo que ele permitia que o contribuinte ele dissesse para a PGFN que ele tinha a intenção de realizar um parcelamento. Então, naquele primeiro momento, quando ele foi instituído lá em 2009, o contribuinte ele poderia dizer ali, sim, eu tenho esses débitos e eu quero parcelar. Posteriormente, foi aberto um prazo para que eles fizessem a consolidação desse parcelamento, que foi o Refis da crise, na realidade, né? Também tivemos o Refis da Copa, que também permitiu um parcelamento em até 180 vezes. Isso foi super benéfico. E não parou por aí. Até aqui, a gente verifica que tem muitos parcelamentos aí. Então, ao longo da história, a gente pode falar que o governo federal, ele deu várias oportunidades para que as empresas regularizassem seus débitos. Eu me lembro até de um caso que a empresa fez o seu parcelamento com base na lei de 2009. Parcelamento super benéfico. Ela chegou a quitar o débito dela antes da consolidação. Só que na data da consolidação, como ela já havia quitado, ela entendeu que não haveria necessidade. E não fez a consolidação, ou seja, a formalização. O que era necessário para que aquele parcelamento se concretizasse. E com isso ela foi excluída, mesmo tendo pago todos os valores. Ela não perdeu esse valor. Ela entrou com pedido de restituição, o valor voltou. Só que aquele débito também voltou. Então, ele voltou atualizado, sem as reduções permitidas. Sim. Então, é importante sempre ficar atento às normas que instituíram esse parcelamento, né? Exatamente. E eu vejo que vários contribuintes nos questionam, mas eu não posso fazer um parcelamento direto numa execução fiscal? Eu não consigo negociar com o juiz? Não consegue.
justamente porque ele decorre de lei e deve ter requisitos próprios. Exato. Né? É diferente das relações cíveis, em que você consegue entrar num acordo com a outra parte. Quando a gente está falando em órgão público, não. Eu só posso parcelar aquilo que a lei me permite nos termos que a lei me permite. E muitas vezes eles têm um pouco de dificuldade de entender isso. Sim. Você disse como era calculado, então, o valor das parcelas nos parcelamentos. E você acha que há possibilidade hoje de ser reaberto, Thaís, Mirella, um novo refis dos termos que foram anteriormente? Então, uma possibilidade de um novo refis é meio complicado, principalmente no cenário que a gente se encontra hoje. Com a regulamentação da transação, o governo ele está preferindo realizar transações ao invés de parcelamentos. Por quê? As transações elas são mais específicas a determinados contribuintes e a determinados créditos, né? Que são os créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação. Então, o objetivo deles agora, no momento, é arrecadar esses créditos. Então, acho que atualmente é um pouco improvável que venha um refis. Infelizmente, para os contribuintes que tanto esperam, né? É um pouco improvável nesse momento. Perfeito. Eu entendo também da mesma maneira, doutora Mirella. Por diversos motivos. Eu acredito que não será reaberto um novo refis federal, inclusive na proporção desse refis que a gente acabou de citar. Inclusive por quê? Por conta das transações mesmo. Pode observar que hoje nós vamos falar daqui a pouco das várias modalidades de transações que tem, seja individual ou por adesão. Tem muitas, então todas elas estão funcionando bem. Está atendendo uma gama enorme de contribuintes. Justamente por isso tem tanta modalidade mesmo para pegar todo mundo. Até aquele que está em recuperação judicial, todo mundo. O que eu observo também é que essa discussão da reabertura do refis, ela já é antiga. Uhum. Eu me lembro que antes das últimas eleições para presidente, já havia esse questionamento. Vai ser reaberto? Chegou a tramitar lá no Congresso, mas ele ficou paralisado. E hoje, com a política pública que nós temos, eu entendo que a arrecadação está mais direcionada. Isso. Então, não vai mais ser aberto, pelo menos não por enquanto, um tipo de parcelamento em que se entra todos os débitos, se aplica a todos os contribuintes. Já entrando no assunto da transação tributária, então, a transação tributária também é uma modalidade de pagamento do débito, só que diferente do parcelamento, ele te possibilita que você, de uma certa forma, defina alguns critérios Sim. com a Procuradoria, né? Ela já existia no Código Tributário Nacional há anos, mas somente com a medida provisória 889 de 2019 é que ele foi, de fato, regulamentado. E depois foi convertido em lei no mesmo ano. Então, de 2019 até hoje, percebe-se que o foco maior são essas transações. Porque essa possibilidade mesmo de sentar com a Procuradoria e decidir o que pode ser feito. E recentemente também, o nosso governo federal, ele abriu uma consulta pública para que os contribuintes, os empresários, indicassem tributos ou temas que poderiam ser transacionados. Hoje ele já não quer incluir todos os débitos. Ele tem um foco, como ele tem um foco de arrecadação, diminuir o déficit, na verdade, ele quer direcionar aquilo que ele sabe que ele pode obter o pagamento. Como você disse, é uma vantagem dupla. Tanto para o contribuinte que pode saldar seu débito, quanto para o governo que vai arrecadar. E já que a gente está falando das transações, quais são hoje as modalidades de transações? O que você tem de interessante que você pode apresentar aqui como um meio dos empresários utilizarem? Sim, eu acho que, antes de tudo, é importante trazer aqui o que significa transação. Isso. Né? A transação, na realidade, ela é uma possibilidade de negociação entre a PGFN, entre o poder público e entre o contribuinte. Né? Na realidade, eles vão sentar à mesa e ele vai dizer, eu tenho essa proposta, a PGFN vai analisar, vai avaliar e vão negociar. Cada um vai ceder um pouco e assim até chegar numa transação. E falando em transação, temos várias modalidades, mas elas são divididas inicialmente em duas etapas, né? A transação individual e a transação por adesão. A por adesão tem várias modalidades, eu vou chegar nelas. A transação individual,
ela também tem as suas modalidades. Eu vou trazer aqui, somente para simplificar, 2 modalidades. Nós temos a transação individual simplificada e a transação individual por adesão. Essa transação individual é aquela que se aplica a determinada pessoa, determinado grupo. Isso, exatamente. O que ela é? O contribuinte vai chegar e vai dizer, eu tenho esse débito, eu quero pagar, só que eu quero pagar em determinadas parcelas e eu quero um percentual de redução de juros, de multa. Ele vai dizer assim, só que assim, é claro que tudo isso tem uma limitação. Existe uma legislação onde ela vai dizer, olha, você pode parcelar em até 120 parcelas, por exemplo. Então, tem uma limitação, não é também aberto dessa maneira. E fazendo até um adendo, por exemplo, as contribuições previdenciárias, elas podem ser parceladas em no máximo 60 parcelas. Tanto Sim. na transação quanto no parcelamento. É uma limitação constitucional. Então, não adianta o contribuinte apresentar uma proposta de pagamento de contribuição previdenciária em 120 vezes. Ele já sabe que vai ser indeferido. Exatamente. Muito bem observado, doutora. E a diferença, na realidade, da transação individual simplificada por proposta do contribuinte está basicamente no valor. A transação individual simplificada, ela permite ali transacionar débitos entre 1 milhão e 10 milhões. A transação por proposta do contribuinte, ela permite transacionar débitos acima de 10 milhões. Essa última transação que eu citei, ela está objetivando ali relacionar os débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis mesmo, tá? Então, essas modalidades de transação individual, elas estão disponíveis a todo momento, tá bom? O contribuinte pode ir lá e propor o seu acordo para a PGFN. Existe um prazo de validade dessas transações em que os contribuintes podem aderir na PGFN? No caso de transação por adesão, nós temos sim um prazo, eu já vou citar eles. Na transação individual, não tem, ela está sempre lá disponível, essa modalidade de transação. Qual que é o prazo da transação? Da transação por adesão, então, falando delas, nós temos 5 modalidades hoje, né? O que diferencia essa transação por adesão? Ela perde essa característica que a individual tem, que é de negociação. Na transação por adesão, não é o contribuinte que chega e propõe o seu acordo. Na realidade, a PGFN, ela dá as cartas à mesa e fala, aqui eu tenho essas modalidades. Se você se enquadrar, você está dentro. Se você não se enquadrar, você está fora. Os critérios já estão pré-definidos. Exato. Existe uma norma da Procuradoria que ela diz quais são os débitos, Isso. quais são as possibilidades de pagamento, se há desconto ser aplicado. Isso mesmo, exatamente assim, doutora Lilian. Nós temos hoje, em andamento, 5 modalidades, tá, de transação por adesão. Eu vou trazer aqui as modalidades e eu vou falar ao final o que tem em comum todas essas 5 modalidades, tá bom? A primeira modalidade que a gente tem é a transação de pequeno valor. Essa transação ela é aplicada para o MEI, ME, EPP e justamente ela é de pequeno valor. Então, ela vai incluir débitos até 60 salários mínimos. A segunda modalidade de transação que nós temos é a transação para débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Esses débitos são incluídos aqueles até 50 milhões. Tá bom? A terceira modalidade de transação por adesão é a transação por capacidade de pagamento desse contribuinte. E aqui é muito interessante trazer essa informação, porque haverá uma avaliação por parte da PGFN da capacidade de pagamento desse contribuinte. Então, ele vai ser colocado numa escala entre A, B, C ou D, e ali a PGFN ela vai avaliar como que está a capacidade dele, para poder classificar ele em uma dessas categorias. A quarta modalidade de transação que nós temos, ela seria para aquele contribuinte que ele tem ação transitada em julgada de forma desfavorável para ele. E que nessa ação ele tinha ali uma garantia, um seguro-garantia, uma carta-fiança. Então, também existe uma transação para esses contribuintes. E a última possibilidade de transação é a transação de pequeno valor no programa de redução de litigiosidade fiscal. Esse daí, ele vale somente, só para o MEI, ME e IPP. Também é de pequeno valor, então até 60 salários mínimos, tá? E o que eu posso trazer para vocês, o que tem em comum as 5 modalidades? O prazo de adesão,
e quais seriam as causas de cancelamento, né, que esses parcelamentos eles prevêem. Então, o prazo de adesão é igual para todos. É até dia 28 de dezembro de 2023. As causas, as hipóteses de cancelamento desses parcelamentos, elas são basicamente 3. Aí a gente pode falar do indeferimento, do cancelamento e da rescisão. O indeferimento, como que ele acontece? Esse é um ponto de extrema importância para reiterar para todos os contribuintes que fazem adesão de qualquer parcelamento especial, né? É muito importante observar isso. No caso de indeferimento, o que acontece? Quando o contribuinte, ele formaliza, ele vai lá no site do Regularize e ele formaliza ali, ele escolhe, ele vê qual a modalidade disponível para ele e ele faz ali a adesão do seu parcelamento. Quando ele gera a primeira parcela, ela tem um prazo, que normalmente são de 30 dias para pagamento da primeira parcela. E ela vence, normalmente, no último dia útil do mês. Então, se o contribuinte chegou no último dia útil do mês, ele não realizar o pagamento dessa primeira parcela, esse parcelamento ele não vai ser deferido, ele não vai ser formalizado. Entendi. Então, não basta fazer a adesão. O que vai, de fato, formalizar essa transação ou mesmo parcelamento é o pagamento da primeira parcela, que é o que vai suspender a exigibilidade do tributo. Exatamente isso, doutora Lilian. Então, tem que observar isso. É importante, mas se por algum eventual motivo o cliente fez ali a sua simulação, concluiu, é essa modalidade de parcelamento que eu vou seguir e por alguma razão eu não vou mais seguir nesse parcelamento, simplesmente ele não paga a primeira parcela, essa transação ela não vai estar formalizada. Entendi. E também ela vai estar indeferida. Tá bom? A outra modalidade que é muito também interessante falar dessas causas de cancelamento, ela está justamente nas situações de pedágio. É uma dúvida muito recorrente dos clientes. E que faz com que muitos percam a transação sem entender o porquê. Exatamente. O que é esse cancelamento? Existe um pedágio que o contribuinte ele tem que pagar, a depender do parcelamento, da modalidade de parcelamento dele, ela pode ser em 3 meses, em 3 parcelas, ou ela pode ser em 5 parcelas. Esse pedágio ele traz a possibilidade de um valor diferenciado. É como se fosse uma entrada, né? O pedágio a gente equipara como uma entrada. Isso. Então, você não vai pagar o valor da parcela de início. Você vai pagar essa entrada até para que você consiga se organizar e depois, de fato, pagar o parcelamento. É isso? Exatamente isso, doutora Lilian. Então, é muito importante o cumprimento desse pedágio, dessa entrada de pagamento. Isso porque, se o cliente deixar de pagar ao menos uma parcela desse pedágio, já é a hipótese de cancelamento da sua transação. É porque muitos empresários ou que aderem ao parcelamento, à transação tributária, eles entendem que eles podem deixar 2 parcelas em atraso que não vai ser excluído. Mas isso não se aplica em relação ao pedágio. Não. Então, se ele deixar de pagar uma parcela do pedágio ou uma da entrada, mesmo que as demais estejam em dia, ele vai ser excluído, é isso? Ele vai ser excluído, exatamente. E tem as consequências, né? Mas antes de falar da consequência, já vou puxar para o que a doutora acabou de mencionar, que é essa hipótese do contribuinte, ele não pagar, por exemplo, 3 parcelas consecutivas. Tá. Aí a gente já está dentro da hipótese de rescisão dessa transação. Então, se ele não pagar 3 parcelas consecutivas ou não, tudo isso eu volto a dizer, tem que analisar as condições da sua transação, do seu parcelamento. Se ele não pagar, vai ser rescindido o seu parcelamento. Entendi. Tá bom? E qual que é a consequência disso? Inicialmente, ele vai perder todos os seus benefícios, vai ficar o saldo devedor e é sobre esse saldo devedor que ele vai ter que arcar com o pagamento posteriormente. E, inclusive, acho que o ponto mais importante sobre isso é como se fosse uma aplicação de uma penalidade para esse contribuinte que descumpriu com essa parcela de pedágio, por exemplo, ele fica bloqueado durante 2 anos a contar da data da rescisão ou do cancelamento. Ele fica bloqueado de poder aderir a uma nova transação desses débitos, mas não só desses débitos, de novos débitos também. Ele não vai poder mais participar de uma transação durante 2 anos com uma forma de penalidade.
E isso é muito sério, né? Porque antigamente as empresas acabavam aderindo ao parcelamento, pagavam uma parcela 2, conseguia a emissão da sua CND e o débito voltava a correr. Agora, se ele fizer isso na transação com esse objetivo, já não é mais vantajoso. Não. Porque se em 2 anos ele precisar de fato, ou ele tiver interesse em quitar esse débito na transação, ele não vai conseguir porque ele vai estar impossibilitado pelo próprio sistema. Exatamente, é isso que acontece. Infelizmente, é uma forma de, vamos dizer, de punir esse contribuinte que eventualmente não conseguiu arcar com uma parcela, por exemplo, desse pedágio. Entendi. Mirela, eu sei que você é muito habituada a mexer nos sistemas da Receita Federal, Procuradoria. Conta pra gente que se a empresa ela tiver interesse em fazer uma transação com a PGFN, como que ela faz? Aonde ela acessa? É possível fazer uma simulação sem aderir? Ou a partir do momento que eu simulo, eu já estou fazendo uma adesão imediata? Tá, vamos partir pro tutorial do contribuinte, né? Isso. Primeiro que a empresa precisa ter o cadastro no Regularize. Acredito que muitos empresários, eles tenham esse cadastro, mas se não tiver, crucial. Você vai em negociar dívida ativa e após vai aparecer as transações que a doutora Thaís mencionou, as transações por adesão, e aí você consegue verificar os critérios se a empresa se encaixa em alguns das transações. E também tem a transação individual, que ela pode apresentar a proposta dela pelo Regularize também. É possível, sim, fazer a simulação das transações. Às vezes a empresa ela se encaixa em 1, 2 ou mais transações, então ela pode verificar qual que é mais benéfica para ela. Mas é muito importante que esse contribuinte esteja amparado e sendo orientado por um profissional que tem essa capacidade, né, de verificar qual é o melhor benefício dele, porque às vezes realmente o contribuinte ele vai na empolgação, acha que aquela transação é a melhor e às vezes não é a melhor possível para ele, né? E também a questão das orientações de um profissional é muito importante na questão da empresa ter que verificar não só o caixa para ver se ela pode realizar o pagamento, né? Porque a transação é uma coisa muito séria, né? Uhum. Na hora, sim, é uma solução, mas se a empresa não levar a sério essa transação, pode ocorrer vários outros problemas, desencadear outros problemas que a empresa poderia evitar se tivesse uma orientação profissional. Exatamente. Até porque, por exemplo, se ela perde uma transação ou um parcelamento, o valor que ela pagou, esse valor, em tese, deve ser descontado do que foi pago. Só que nós vimos que na prática nem sempre isso acontece. Nós tivemos até um caso no escritório de que a empresa, por um motivo, perdeu uma transação que ela estava fazendo e ela, depois de um período, ela foi fazer uma nova transação. Só que ela percebeu que o valor do principal era o mesmo. Ou seja, mais de 200 mil que ela havia pago não havia sido abatido. Então, nós tivemos que entrar com pedido de revisão. Então, é o profissional do direito, junto com a contabilidade, que consegue assessorar, mostrar os mecanismos dela conferir se esse valor está correto. Não que isso seja recorrente, mas é importante essa verificação. São valores consideráveis que a gente não pode deixar para lá. E quando a gente fala em parcelamento e transação, a gente sempre pensa em descontos. O parcelamento, normalmente, não. Você pega o valor cheio, divide-se pela quantidade de parcelas disponíveis, efetua o pagamento atualizado pela Selic. Algumas modalidades de transações trazem benefícios, de acordo se é um débito irrecuperável, se é um débito de pequeno valor, ou mesmo se a empresa tem condições de pagar. Mas esses descontos se aplicam sobre a multa e juros e sobre o principal. Vocês entendem que em algum momento será possível, ou hoje é possível, o pagamento com redução do principal? Eu devo 1 milhão de imposto de renda, mais 800 mil de multa, juros e encargos. Eu sei que a minha redução vai ser sobre esses 800. E esse 1 milhão? Eu consigo algum tipo de parcelamento ou transação? Nossa, doutora Lilian, aí eu acho que é o sonho de todo contribuinte, né? Na verdade, realmente, seria a transação dos sonhos. Ter um desconto do valor principal. Porque, realmente, como a doutora bem mencionou, hoje o parcelamento
vou falar aqui do convencional, ele é o valor do débito principal somado aos juros, à multa. Enfim, junta tudo e faz o parcelamento. E aí tem as transações, né? Enfim, só que uma transação, um parcelamento especial, referente especificamente ao débito principal, de verdade, eu acho um pouco difícil de isso acontecer. Por quê? Porque o contribuinte, ele sabe, vamos falar aqui do contribuinte que paga regularmente os seus impostos. Ele sabe que ele tem uma data para recolher aquele imposto. Todos sabem. Agora, imagina se esse contribuinte ele também souber que tem uma lei, que foi disponibilizada uma lei, dizendo que, você pode transacionar o seu débito principal também, com descontos, com reduções, enfim. A senhora acha que algum contribuinte vai querer pagar tributo em dia? Não, claro que não, e nem pode, né? Porque daí isso foge até da própria base de cálculo, do tributo. Seria um desvirtuamento, algo que não Exato. é permitido. E a gente recebe questionamentos nesse sentido, né? Mas o meu principal continua o mesmo? Sim, porque o tributo foi apurado corretamente. Sim. Os descontos que são concedidos, quando são concedidos, é sobre os juros e a multa. Exatamente. Na realidade, olhando para isso, é desestimular o adimplemento tributário. Então, eu não creio que vá passar algum parcelamento nesse sentido, nessa dimensão. Eu sempre lembro do Dr. Castelo, quando ele fala assim, olha, você que é o bom pagador, não fique triste quando a gente está falando sobre parcelamento e transação, porque você tem o BAF, que é o bônus de adimplência fiscal, então que é um benefício também dado para aquele bom contribuinte. Nós falamos bastante aqui sobre parcelamento federal, transação federal. Eu acho que existem dúvidas e questionamentos também sobre o parcelamento estadual, né? E especificamente em São Paulo, que é onde nós estamos, que as empresas acabam tendo bastante débitos de ICMS. E lá no sistema da Procuradoria, quando a gente fala de débitos inscritos em dívida ativa, a gente sabe que existem modalidades disponíveis para pagamento. Então, ele pode fazer um parcelamento de 12 parcelas, 2 de 24, 3 de 60 parcelas, pagando algumas entradas. Então, e quando o contribuinte ele já se utilizou de todas essas possibilidades de pagamento? Ele ainda tem débitos, mas ele não tem mais parcelamentos disponíveis. E aí a gente pode falar um pouco sobre a transação estadual também. E o famoso PEP, que é uma coisa que a gente recebe muito questionamento. Quando o PEP será reaberto? E o que é o PEP? Nada mais é do que um parcelamento especial. Quando a gente fala lá na esfera federal do Refis, PAEX, Refis da Crise, Refis da Copa, nada mais é do que um parcelamento com benefícios, um prazo mais estendido de pagamento com redução de multas e juros. Doutora Mirella, há alguma previsão de reabertura de PEP no estado de São Paulo? Eu recebo esse questionamento praticamente toda semana. Eu acredito que vocês também. Sim, também. Não há uma previsão de reabertura de um PEP no estado de São Paulo, né? Já houveram outros PEPs, né, vários outros parcelamentos especiais em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019. Teve uma prorrogação do PEP de 2019 por conta da pandemia, mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma previsão para 2024, a gente ainda não tem essa previsão. Porque, assim como o governo federal, o governo do estado de São Paulo também tem esse pensamento, também está levando pelo caminho das transações. Então, ele está priorizando não só a diminuição dos litígios, porque são muitos, né? Mas também a arrecadação. Então, não temos essa possibilidade no momento. O que a gente observa é que o estado de São Paulo, ele está seguindo um pouco essa onda do governo federal. Sim. De tentar priorizar as transações ou possibilidades de efetivo pagamento e quitação dos débitos. Ele criou recentemente o programa Resolve Já, que trouxe benefícios e reduções para pagamento de débitos que ainda estão numa fase administrativa. Então, se o contribuinte ele recebeu um auto de infração e optar pelo pagamento e não pela defesa, ele vai ter
uma redução maior no pagamento da multa e juros. Se ele apresentou a defesa em primeira instância e decidiu pagar, é uma outra redução. Então, qual que é o objetivo desse programa Resolve Já? Justamente evitar que se leve esse débito para uma esfera judicial, estimulando os contribuintes a que efetuem o pagamento nessa fase administrativa ainda, ou que ela nem seja instaurada, a partir do momento que teve a lavratura do auto de infração, que eles, enfim, paguem. E seguindo essa linha, a Procuradoria também teve uma norma bem recente, não é isso, Mirella? Sim. E essa lei agora do início de novembro agora desse ano, trazendo benefícios para que as empresas possam pagar os seus débitos inscritos em dívida ativa. Acredito eu que essa nova modalidade de transação, ela veio para substituir o PEP. Ela ainda não está vigente, não é isso? Ela foi sancionada agora no começo de novembro e ela tem um prazo de 90 dias para que ela entre em vigência. Como que vai funcionar? Essa lei que a doutora mencionou é a denominada o Acordo Paulista, né? Para substituir o PEP. Eu acredito também que venha para substituir esse PEP, é aquele morde-a-sopra, né? Não vai ter o PEP, mas vai ter essa transação. Então, quais são os benefícios que essa transação pode trazer para o contribuinte? Ela é muito parecida com o parcelamento, as transações da PGFN, né? Ela veio muito inspirada nas transações federais. Então, ela possui um prazo longo para pagamento. E qual seria esse prazo? É os 145 meses para as empresas de pequeno porte e microempresas. Também engloba pessoas físicas, né? E o prazo de 120 meses para as demais empresas. Que é uma quantidade razoável, né? Um período razoável. Razoável não, bem bom, né? É um período muito mais estendido do que o prazo do parcelamento convencional, não é isso? Sim. Isso. Além disso, outro benefício é a questão da redução da multa e juros para os microempreendedores. E para as empresas de pequeno porte, tem uma redução de até 70% dos juros e da multa. Para as demais empresas, até 65% do desconto sobre multa e juros, que é muito interessante também. Sim. Outros benefícios também é que ela pode se utilizar dos créditos acumulados de ICMS, ICMS-ST e até de precatórios também, aqueles precatórios que já transitaram em julgado. Já tem ordem de pagamento? Isso. Então, é possível se utilizar, né, desses créditos que a empresa possui. Então, na verdade, esse programa, ele acaba sendo muito mais completo do que o PEP. Sim. Porque você tem um prazo maior para pagamento, você tem reduções, você pode usar crédito acumulado e até precatório para pagamento. Sim. Ou seja, o governo, ele resolve dois problemas. Porque ele está atrasado no pagamento dos precatórios, então se ele é credor-devedor, ele faz uma compensação ali, diminui o saldo credor das empresas e ainda permite que as empresas paguem os seus tributos de um prazo maior e fiquem com a sua regularidade. Sim. Isso é muito bacana. Muito, muito. Além desse acordo paulista, também teve o Resolve Já, como a doutora mencionou, que possibilita o parcelamento daqueles autos de infração, né? Então, qual os benefícios também? A empresa também consegue, um dos atrativos é que a empresa consegue se utilizar também desses créditos acumulados de ICMS. Então, você percebe que o governo do estado, ele está priorizando essa regularização, né? Isso, essa regularização. Voltando para o Acordo Paulista, nós temos também a questão da capacidade de pagamento. Então, como que vai ser definido os descontos que a empresa vai ter? Então, ela meio que entra na questão da lógica da Procuradoria Federal, de estabelecer a capacidade de pagamento, também da A, B, C e D, né? Que a doutora Thaís, ela pode falar um pouquinho sobre a federal, mas ela entra nessa questão da capacidade de pagamento. Então, quanto menos a empresa tiver a capacidade de pagamento daquele débito,
Maior vai ser o desconto aplicado sobre os juros e multas daqueles débitos, né? A doutora Thaís, eu acho que pode falar um pouquinho da federal, né? Porque teve uma portaria agora, recente. Sim. Exatamente. Era um dos assuntos que a gente ia falar realmente. Recentemente, a PGFN, ela publicou uma portaria que ela traz algumas novidades para a transação federal, não é isso? E uma dessas novidades é justamente analisar e priorizar aquelas empresas que estão preocupadas com as práticas corporativas de sustentabilidade, Sim. de programas sociais no ambiente de trabalho. Como que vai funcionar, Thaís? Justamente. Essa portaria, ela veio trazendo várias novidades e regras também. Na realidade, ela veio para facilitar essas transações tributárias. Ela trouxe algumas obrigatoriedades para a PGFN. Dentre tantas que tem, eu já destaco aqui a primeira, que é sobre a obrigatoriedade da PGFN em trazer mais transparência nesse CAPAG, que é a análise, a avaliação que eles fazem sobre a capacidade de pagamento desse contribuinte, né? Esse CAPAG é a avaliação que a PGFN vai fazer para estabelecer em qual escala esse contribuinte ele se encontra. Por quê? Para justamente aplicar os benefícios, a redução de multa, de juros, valor da parcela, quantidade de parcela. Então, vai ser feita uma análise sobre essa capacidade do contribuinte e ele vai ficar ali estabelecido na escala A, B, C ou D. Então, o que acontecia? A portaria, ela não está dizendo que a forma do CAPAG mudou. Não mudou a forma de avaliação. Mas o que mudou é a transparência que a PGFN vai ter que colocar sobre isso agora. Porque isso estava provocando uma série de discussões judiciais. Eu imagino. Exato, porque quando o contribuinte ele recebia aquela avaliação da PGFN, ele dizia, eu não concordo com essa classificação que eu estou. Porque quanto menor a capacidade dele, maior os benefícios vão ser aplicados. Então, ele era colocado como classificação B e ele achava que ele era a D, por exemplo. E se não dá transparência, como ele vai saber se essa informação que eles utilizaram para essa apuração está correta ou não? Justamente, porque quando ele recebia essa avaliação, ele tinha a oportunidade, ele tem, na verdade, a oportunidade de impugnar essa avaliação, né? E isso também vai ser agora, tem que ser agora disponibilizado com maior transparência pela PGFN para todos os contribuintes. Isso significa que um contribuinte pode analisar através do site da PGFN qual foi ali os critérios utilizados para avaliar aquela capacidade daquele contribuinte, tá? Então, isso vai ficar de forma mais clara agora, deve ficar de forma mais clara. Até para dar munição quando esse contribuinte ele for impugnar ali a sua capacidade. Então, essa é a principal mudança que teve, mas tem várias, não parou por aí. Como a doutora já bem mencionou, também agora a PGFN está obrigada a, quando o contribuinte chega para propor a transação, ela vai ter que analisar se esse contribuinte está preocupado com o desenvolvimento sustentável, se ele promove dentro da sua empresa, por exemplo, projetos, ações que têm ali o cunho de melhorar o meio ambiente, todas essas questões sociais, ambientais, desenvolvimento, ela vai ser analisada pela PGFN. Então, o contribuinte ele vai ter que comprovar, na hora que ele for pedir a transação dele, ele vai ter que comprovar que ele tem essas ações dentro da sua empresa, mas não é só comprovar. Ele vai dizer, eu tenho e ela dá certo, ela é positiva, ela funciona. Porque a PGFN vai ter que analisar isso e, através disso, ela vai estabelecer ali o seu critério de eventual benefício que possa ter. Essa portaria, ela só dispôs sobre 2 artigos, tá? Sobre essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, na minha opinião, eu acredito que a PGFN ainda vai no momento oportuno, porque isso precisa ser levado para os contribuintes e, em um momento oportuno, vai ser questionado como que isso vai acontecer na prática, como que essa avaliação vai ser na prática. Então, eu creio que a PGFN ela vai se manifestar ainda a respeito, tá? Dos critérios mais objetivos de colocar isso na prática mesmo, né? Até porque é uma portaria recente
É agora de início de novembro. Exatamente, ela já está em vigor esse mês. Tá. Então, realmente precisa regulamentar para saber como que vai ser aplicado, o que que ele vai analisar. Mas é interessante. Sim. E, na verdade, isso reflete a prática universal. Porque as grandes empresas, elas já se preocupam com essas questões ambientais, sociais, de desenvolvimento. Então, é interessante ver que o governo federal, ele também vai começar a analisar isso. E é um benefício para a coletividade. Sim, exatamente. Sim. Muito interessante. Eu acho que a gente trouxe bastante informações aqui. A gente tramitou entre os débitos federais, débitos estaduais, as possibilidades de parcelamento, sobre a transação tributária. É um assunto que não dá para exaurir em pouco tempo. Cada empresa, ela tem a sua dúvida individual, tem a sua situação pessoal que deve ser analisada. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer aqui parâmetros ou informações importantes, até para que as empresas conheçam as possibilidades que ela tem de pagamento através do parcelamento ou da transação tributária. E também sobre a possibilidade de que ela não precisa mais ficar desesperada quando ela recebe, por exemplo, uma autuação fiscal ou uma execução fiscal que ela saia correndo para parcelar. Hoje, ela deve avaliar se existe alguma modalidade de transação disponível. Principalmente essa transação individual, em que te possibilita sentar na mesa com a procuradoria ou apresentar a sua proposta de pagamento. Né? Exatamente. Vocês querem fazer alguma consideração final? Sim, eu gostaria de dizer que o que nós trouxemos aqui hoje são todas as informações mais relevantes e importantes desses parcelamentos. Como bem mencionado aqui, existem diversas modalidades hoje em dia, né? Porque o fisco tem essa ânsia reclaratória e o contribuinte tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes ele chega, nós já recebemos casos assim, eu preciso de uma CND, eu estou numa situação, preciso participar de uma licitação, eu preciso suspender a exigibilidade do meu crédito. E ele, nesse momento de desespero, ele acaba não avaliando justamente a modalidade mais benéfica para ele. Então, é claro que trouxemos aqui hoje um apanhado de informações sobre os parcelamentos, sendo muito importante quando o contribuinte identificar que ele está nessa situação de débito com o poder público, seja em âmbito federal ou estadual, que ele esteja acompanhado de profissionais habilitados para que possa fazer o estudo da viabilidade desses parcelamentos para ele. Exatamente, até porque aderir a um parcelamento, a uma transação de imediato, nem sempre é a melhor solução. Principalmente porque ele pode comprometer o caixa dele, Sim. Ele pode não ser o momento oportuno. Pode ser que esteja, por exemplo, como no caso de São Paulo, na iminência de entrar uma transação estadual muito mais benéfica, com prazo maior, como bem disse a doutora Mirella. Então, é importante, sim, essa análise e esse acompanhamento do profissional do direito, da contabilidade, para orientá-lo. Exatamente. Realmente. Eu espero que as informações que a gente tenha trazido nesse podcast tenha ajudado os contribuintes a terem uma noção maior, né? E verem que as transações e os parcelamentos não são tão simples assim, né? Verificar as suas condições. Eu espero que as informações que a gente trouxe aqui tenham contribuído para orientar os contribuintes, né? E fazer com que eles percebam que o parcelamento e a transação tributária, eles não são tão simples assim. Tem várias regras. E como as doutoras já disseram, ter uma orientação de um profissional é mega importante. É mega importante porque você evita um problemão futuramente. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a todos que nos acompanharam e fiquem ligados. Logo mais teremos mais podcasts de assuntos interessantes no nosso Leis e Negócios.